Bom dia, igreja! A paz do Senhor. Leitura bíblica de hoje para iniciarmos mais uma semana de estudo, mais uma semana de devocionais, de aprendizados da palavra diretamente do Senhor. Essa semana é um estudo que, para mim, vai ser babado. Babado, confusão e gritaria. Porque pra gente que é crente, tudo é fácil quando tudo vai bem. Mas e quando as coisas não vão tão bem? Quando as coisas mudam de figura? Será que nossa fé ainda continua inabalável? Vamos ver ao longo dessa semana, nesse primeiro dia, a ilusão da fé baseada em circunstâncias. Muitas das vezes ficamos presos às circunstâncias da vida, aquilo que temos, aquilo que possuímos, aquilo que almejamos, aquilo que vamos obter ao longo da nossa jornada, dinheiro, família. E quando tudo é retirado de nós, será que continuamos? Ou será que ficamos pelo meio do caminho perdidos? O perigo de servir a Deus apenas pelas bênçãos e a fragilidade de uma fé superficial. Quando tudo vai bem, é fácil confundir gratidão sincera com conveniência. Neste dia, ele nos alerta a examinar os motivos do nosso coração. É muito fácil sermos crentes quando tudo está bem, quando o nosso barco está estável, quando não tem nenhuma tempestade, quando nossa geladeira está cheia, quando nenhum acidente acontece, quando tudo ocorre perfeitamente bem. Agora, quando as coisas apertam, aí é que mostramos de verdade qual é a nossa fé. Paulo ele é o exemplo claro disso. Uma das suas melhores cartas, Paulo escreve dentro da prisão. Várias de suas cartas, Paulo estava preso. Inclusive a carta de Filipenses, quando ele fala sobre o contentamento. Sei o que é ter muito, sei o que é ter pouco. Paulo, quando escreve essa carta, você sabia que ele estava preso? Então vamos embarcar nessa semana para a gente aprender e entender que realmente a graça de Cristo é o que nos basta. Vamos começar com Lucas capítulo 8, versículo 13. A fé superficial. Os que estão sobre a rocha são aqueles que receberam a palavra com alegria. Quando a ouvem, quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem por algum tempo, mas desanimam na hora da provação. No contexto dessa parábola do semeador, que estudamos nessa semana passada, o solo que cobre a rocha representa o ouvinte de reações imediatas, mas sem profundidade espiritual. O termo para desanima ou cai no grego é apistantai, raiz da apostasia, indicando uma retirada deliberada. A hora da aprovação, o peirasmos, atua como um teste que revela que a alegria inicial era apenas emocional, carecendo de raízes profundas na alma. Quantas vezes nos pegamos com esse tipo de fé? Uma fé altamente superficial, ao qual, no momento da alegria, da euforia, damos glória a Deus, aleluia, Deus é bom, Deus é maravilhoso, mas na hora da luta, somos os primeiros a blasfemar e a dizer: poxa, Senhor, o Senhor não me ama. Poxa, Senhor, o Senhor não me quer. Poxa, Senhor, o Senhor não me ouve. Senhor ouve, o Senhor ama, o Senhor escuta. Mas as provações servem para que nossa fé se mantenha alicerçada. Nossa fé seja solidificada.
Porque a fé líquida, ela se esvai com qualquer coisa. A gente tenta pegar um punhado de água com as mãos, a água, ela escorre. A gente tenta encher um copo furado e ele esvazia. Essa é a fé superficial. Agora, a fé profunda é aquela que a gente junta as duas mãos, pega um pouco d'água, leva até a boca e bebe. É aquele copo que, furado, a gente pega outro, coloca outro embaixo e o copo ele não fica mais furado. Essa é a fé sólida. Ou a gente pega e transforma ela num gelinho ali para a gente ficar degustando. Eu gosto de ficar comendo gelo. Sentir alegria ao ouvir a palavra de Deus é bom, mas não basta. A verdadeira maturidade cristã é medida pela constância nos dias difíceis e não pela euforia nos dias de festa. Cultive sua vida com Deus no secreto para criar raízes que aguentem o inverno da vida. Todos nós passamos por dificuldades, passamos por lutas e, principalmente, passamos por provações. E será que estamos sendo aprovados na provação? Uma criança, quando ela estuda português, matemática, história, geografia, quando essa criança estuda, ela deve aprender sobre essas matérias. E ao final do período letivo, ela faz uma prova. E se ela não estudar muito bem a prova, manter-se ali alicerçada no que o professor está falando, no que o professor está ensinando, facilmente ela seria reprovada, se ela não se manter. Agora, quando ela se mantém ali estudiosa, pega o caderno, lê, pega o caderno, escreve, anota. Semelhante a gente, eu tenho esse hábito de anotar, minha Bíblia é cheia de anotação, anotar aquilo que é de suma importância para o Senhor. Aquilo que o Senhor de fato quer que eu faça, que eu me comprometa. Então, pelo fato de eu entender o que o Senhor quer para a minha vida, eu vou conseguir passar pela prova com uma certa... Não fácil, né? Porque passar por prova não é fácil. A gente tem ansiedade, a gente tem crise de pânico, a gente fica, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? A gente tem nossos momentos, não se repente. Mas confiantes de que a gente estudou para a prova, de que a gente está alicerçado com o professor, com o mestre. E mesmo se a gente for reprovado na prova, nós temos o professor, Cristo Jesus, para nos ajudar e nos direcionar. E isso é tão fantástico, tão bom, que Cristo, ele, na sua infinita bondade, a gente ainda faz prova com consulta a ele ainda. E a gente consegue solucionar nossas dúvidas na palavra, a gente consegue solucionar nossas dúvidas orando a ele. Senhor, me dá uma direção, me mostra, coloque pessoas no meu caminho, me capacite para que eu consiga passar pela prova. Ele ainda te dá essa, bonificação de você poder ler o Evangelho, estudar, aprender, e não adianta, meu irmão. Vamos passar pela prova. E se você acha que por você não ser crente, por você não estudar a palavra, por você não viver o Evangelho, você não vai passar por provações? Todos nós passamos por provações, independente de estarmos ou não em Cristo. Mas o que difere de estarmos em Cristo é porque temos o gabarito, ou seja, as Sagradas Escrituras. E elas é que nos moldam e nos ajudam a passar por essa provação com uma força que nem nossa é, a força é do Senhor. E assim a gente aprende dia a dia, vivendo, aprendendo, de provação em provação.
aprendendo que o Senhor, ele tem mais para nossas vidas. O capítulo 8 de Lucas apresenta Jesus em plena atividade na Galileia. Ele ensina a parábola do semeador e da candeia. Ele redefine quem é a sua verdadeira família, que são aqueles que ouvem e praticam a palavra, e demonstra seu poder absoluto sobre 4 áreas: sobre a natureza, para acalmar a tempestade, sobre o mundo espiritual, a libertação do gadareno, sobre as enfermidades, a cura da mulher do fluxo de sangue e sobre a morte, a ressurreição da filha de Jairo. Deus mostra seu poder no resumo do capítulo 8 do Evangelho de Lucas. Jesus, ele mostra o seu poder em 4 esferas. E nessas 4 esferas, ele mostra o seu poder não como uma forma de exibição, mas como um momento para olharmos e deixar registrado que não é o tempo, não é o mundo espiritual, não são as enfermidades e nem mesmo a morte podem vencer o nosso Mestre. Porque Jesus ressuscita mortos, Jesus cura enfermidades, Jesus, ele acalma tempestades, Jesus liberta nossas vidas. 4 situações, como exemplo, nesse contexto, 4 bênçãos diferentes. Então, meu irmão e minha irmã, no dia de hoje, qual é a área da sua vida que você está sendo provado? No que você está sendo provado e o que você vai aprender com essa provação? Não se trata de castigo, mas se trata de uma nova vida, uma nova percepção, um novo ânimo para nossas vidas. Não se deixe abater. Se seu problema é a natureza, Jesus acalma a tempestade. Se o seu problema é espiritual, Jesus expulsa demônios. Se o seu problema é físico, Jesus cura enfermidades. Se o seu problema é a morte, Jesus ressuscita. Mas para isso, precisamos estar moldados na vontade e na verdade dele, para assim, quando passarmos pelas dificuldades, sermos aprovados. Já começamos já a semana com pé na porta. E isso foi só o primeiro versículo. Jó, capítulo 1, versículo 9 ao 11. Jó é o maior exemplo de perseverança, de fé, de luta, de provação na vida. Jó é o maior exemplo disso. Vamos lá. Jó, capítulo 1, versículos 9 ao 11. Será que Jó teme a Deus a troco de nada? Respondeu Satanás. Não. Cercaste de proteção a ele, a sua família e tudo que ele tem? Abençoaste o trabalho de suas mãos, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão, fere o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Aqui é uma discussão entre Satanás e Deus a respeito da vida de Jó. Satanás, ele questiona a pureza de coração e devoção de Jó com a expressão a troco de nada, Rimnam, sem motivo de graça. A acusação é sutil e cruel. Jó não ama a Deus. Ele apenas ama a cerca de proteção e a prosperidade que Deus lhe dá. No tribunal celestial, o adversário argumenta que a fé humana é apenas um contrato de interesse comercial, que, se a perda vier, a adoração se transformará em blasfêmia. Satanás está discutindo com Deus
acerca da vida de Jó, questionando a Deus, dizendo: Jó só te adora, só te ama, porque é abençoado. Porque o Senhor o prosperou, deu uma família abençoada, deu tudo de bom para Jó. Só que Deus fala para ele: tá bom, eu acredito no meu servo, eu acredito no meu filho. Ele nunca vai deixar de me adorar, eu conheço o coração dele. Deus, quando conversa com Satanás, quando dá uma ideiazinha lá para ele, né? Quando conversa com Satanás, Deus até permite que Satanás entre na vida dele para provar para Satanás que nós, como seres humanos, mesmo estando sobre qualquer circunstância, a gente não deixa de adorar a Deus e de agradecê-lo por sua misericórdia, por sua bênção, por seu amor. E você, no dia de hoje, o que foi tirado da sua vida? Filho, marido, mulher, carro, casa, bens. Será que isso tudo sendo retirado de sua vida é o suficiente para você continuar adorando a Deus? Ou você tem se deixado levar pelas circunstâncias da sua vida, aos quais Deus não me ama, Deus se esqueceu de mim? Jó foi retirado tudo: filhos, bens, tudo. A ponto até da mulher dele falar: que Deus é esse que deixa você passar por tanta situação? E ele não perde a sua confiança em Deus. E ele diz: Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Não importa o que a gente tenha. O que importa é permanecermos fiéis. Jesus foi para a cruz, levou sobre si todas as nossas feridas, todos os nossos pecados. Jesus, de fato, é o Filho de Deus. E Deus entregou. Não foi uma barganha com Satanás. Deus entregou o seu Filho para que hoje eu e você pudéssemos ter a vida eterna. Será que Deus também não perdeu tudo o que ele tinha? Ou será que Cristo Jesus manteve a confiança de que ele conhecia ao Deus que ele servia? E por conhecer o Deus que ele servia, meu irmão, minha irmã, por conhecer o Deus que a gente serve, a gente não fica abatido, abalado e sem proteção. Porque ele, o próprio Deus, cuida de nós. Este texto ele nos força a uma autoanálise profunda das nossas vidas. Nós amaríamos e serviríamos a Deus se ele permitisse que nossos bens, saúde ou conforto nos fossem tirados? O nosso louvor não pode estar condicionado ao que Deus nos dá, mas sim a quem ele é. O livro de Jó, capítulo 1, ele começa com um homem íntegro, justo e extremamente próspero na terra de Uz. A narrativa muda para o cenário celestial, onde ocorre um debate entre Deus e Satanás sobre a integridade de Jó. Deus permite que o adversário teste a fidelidade de Jó, retirando seus bens, seus filhos. O capítulo termina com a reação exemplar de Jó, que, mesmo em luto profundo, adora a Deus dizendo: o Senhor deu, o Senhor te tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Será que temos essa fé de Jó, ao qual está alicerçada e baseada naquilo que o Senhor quer para nossas vidas? Ou será que nos deixamos levar por aquilo que temos?
por aquilo que possuímos. Jó foi um bom exemplo. E hoje, será que nós estamos sendo? Mateus capítulo 6, versículo 33. A prioridade correta. Eu sempre falo esse versículo todas as vezes que eu vou gravar uma externa com algum irmão, que para mim é um dos versículos mais fortes do Evangelho de Mateus, do Novo Testamento. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Todas essas coisas você precisa ler o contexto de Mateus capítulo 6 para você ver que é o que comer, o que beber, o que vestir. Mas isso aí é para um outro estudo. Inserido ao Sermão do Monte, este versículo usa o imperativo busquem, indicando uma busca ativa, contínua e que deve ser a prioridade absoluta das nossas vidas. Deve ser o nosso primeiro lugar, a primazia do nosso ser. O reino diz respeito ao governo de Deus e sua justiça, ao padrão da vida que agrada a Deus, que agrada a Ele. As outras coisas são as necessidades, comida, bebida, vestido, que Jesus garante que o Pai suprirá, invertendo a lógica da ansiedade humana. Não precisa a gente se preocupar, porque o nosso Pai, Ele nos dá, Ele garante isso. Organize suas prioridades diárias. Quando gastamos nossa maior energia correndo atrás de sobrevivência e de bens materiais, demonstramos falta de confiança, provisão do Pai. Busque agradar a Deus primeiro e o sustento diário virá como consequência do cuidado dele. O cuidado de Deus vem, mas precisamos buscar, confiar no reino e no rei. O rei garante a nossa segurança. Mas para isso precisamos confiar. No capítulo 6 de Mateus, Jesus confronta a hipocrisia religiosa e a ansiedade. Ele ensina sobre a motivação correta ao dar esmolas. Orar, entregando a oração do Pai Nosso e jejuar, práticas que devem ser feitas para Deus e não para a exibição pública. Na segunda metade, ele trata do perigo do acúmulo das riquezas na terra e exorta seus discípulos a não andarem ansiosos com o dia de amanhã, apontando para as aves do céu e os lírios do campo como prova do seu cuidado e do seu amor, do cuidado de Deus de fato para nossas vidas. Deus cuida de nós e isso nos basta. Isso é o que nos mantém de pé focados e alicerçados no Senhor. Evangelho de João, o capítulo é o 6, o versículo é o 26. Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Jesus acaba de multiplicar os pães para a multidão, que agora o procura do outro lado do mar. Ele desmascara a intenção do povo usando o contraste entre sinais, semeia, milagres que apontam para a identidade divina de Jesus. E comer pães, a satisfação da necessidade física imediata. Eles não queriam o Messias pelo que ele representava espiritualmente, mas pelo benefício material e econômico que poderiam extrair dele. Nossas vidas são muitas das vezes um exemplo desse contexto aqui. Aqui o contexto do Evangelho de João, capítulo 6, versículo 26 é: Jesus acabou de dar pães e peixes, multiplicar pães e peixes para esse povo que estava com fome. E esse povo começa a procurar Jesus não pelo que ele era, mas pelo que ele poderia dar para esse povo. Que era o quê? O que comer. Alimentá-los. Hoje, será que buscamos a Deus e a Cristo Jesus?
Pelo que ele nos dá? Pelo que ele nos oferece? Ou será que estamos de fato buscando Jesus pelo que ele é? É possível buscar Jesus pelos motivos errados, por uma cura, por uma porta aberta de emprego ou por uma estabilidade financeira. Sem conteúdo, desejar um compromisso real com ele. Cuidado para não tratar o Salvador apenas como fornecedor de milagres. O capítulo 6 de João, ele quer dizer que ele é um dos capítulos mais longos e teologicamente densos do Evangelho. Começa com 2 grandes milagres, a multiplicação dos pães e peixes e Jesus caminhando sobre as águas. No dia seguinte, na sinagoga de Cafarnaum, Jesus confronta o interesse material da multidão e profere o famoso discurso: Eu sou o pão da vida. Diante de palavras duras sobre comer carne e beber o seu sangue, símbolos de total entrega espiritual. Muitos seguidores o abandonaram, restando apenas os 12 apóstolos, representados pela declaração de Pedro. Para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Cristo Jesus é quem tem a palavra de vida eterna. É quem manda, é quem comanda, é quem dirige a nossa vida. É quem nos ajuda. Será que de fato estamos entregando nossa vida para Cristo Jesus? Ou só estamos sobrevivendo aos recursos que Ele pode nos fornecer? Será que nos acostumamos tanto com bênçãos e milagres? Será que quando for tudo retirado de nossas vidas, será que continuaremos em Cristo Jesus? São muitos questionamentos que devemos nos fazer. Devemos olhar não para o outro, olhar para dentro de nós e buscar examinar o que realmente falta dentro da gente, para assim a gente não apontar o defeito do outro. Ou buscar o outro por motivos errados. Busque alicerçar-se sua vida e quem realmente você precisa, que é Cristo Jesus. Provérbios 1, versículo 32. A armadilha da falsa segurança. Pois a inconstância dos inexperientes o matará, e a falsa segurança dos tolos o destruirá. Nesta sessão, a sabedoria personificada está discursando. A palavra para a falsa segurança ou prosperidade no hebraico, salhar, carrega o sentido de uma quietude descuidada, uma complacência baseada no sucesso material. O autor aqui, Salomão, ele adverte que o maior perigo para o tolo não é o fracasso, mas sim um período de calmaria e fartura, o que faz esquecer a necessidade de Deus, levando à ruína moral e espiritual de forma imperceptível. Não confunda a ausência de problemas com a aprovação de Deus. Às vezes, o conforto material e a ausência de crises nos deixam espiritualmente preguiçosos e autossuficientes. Mantenha seu temor a Deus e sua rotina de orações, acessos, mesmo quando tudo estiver indo bem. Não importa o que está acontecendo na nossa vida. Mesmo que tudo vá bem ou que tudo não vá bem, a tua glória, a tua graça me basta. A graça de Cristo Jesus é e deve sempre ser o suficiente para nossas vidas. O capítulo 1 de Provérbios, o livro de Provérbios, abre estabelecendo seu propósito: dar sabedoria, prudência e entendimento aos jovens e aos simples. O temor do Senhor é apresentado como o princípio de todo conhecimento. O capítulo adverte contra o convite dos pecadores que buscam ganho fácil e a injustiça através da violência. Na segunda metade, a sabedoria clama em voz alta pelas ruas, advertindo quanto às consequências graves daqueles que rejeitam o conselho e a repreensão de Deus.
aqui nesse canal. Temos estudo sobre provérbios. Aos domingos, estudamos provérbios. Temos do 1 e até ontem, que foi o capítulo 20. E estamos indo aí, ó. Todos os domingos tem um livro de provérbios novo que a gente está estudando. Vou fechá-lo e já vou entrar em Eclesiastes. Já estou com esse pensamento, esse projeto. E vamos embora, vamos aprender do Senhor. Vamos aprender do Senhor porque é o nosso maior bem. Para fecharmos, Deuteronômio capítulo 8, versículo 11 ao 14. O perigo do orgulho na fartura. Tenham cuidado de não esquecer o Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, aos seus juízos e aos seus decretos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido e estarem fartos, depois de terem construído excelentes casas e nela habitado, depois de se multiplicarem os seus gados e os seus rebanhos, e de aumentarem a sua prata e o seu ouro, e de multiplicar tudo o que vocês têm. O seu coração se orgulha e vocês se esquecem do Senhor, o seu Deus que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Moisés está preparando o povo para entrar na terra prometida. O texto usa uma estrutura de causa e efeito perigosa. Fartura, excelentes casas, riquezas acumuladas, orgulho do coração, esquecimento de Deus. O termo esquecer aqui não é uma falha de memória cognitiva, mas sim uma atitude de autossuficiência, do eu me basto, onde o homem começa a achar que sua própria força e capacidade geram riqueza, conforme no verso 17 do mesmo capítulo. Não é para acharmos que nós somos prósperos porque nós trabalhamos ou nós buscamos aquilo que é bom para a nossa vida, mas entendendo que tudo é para a glória de Deus, é bênção de Deus, foi o Senhor que permitiu, tudo é permissão do Senhor. A maior provação espiritual de uma pessoa raramente ocorre na escassez do deserto. Ela ocorre na fartura, na terra prometida. Quando você prosperar, alcançar seus objetivos profissionais e desfrutar do conforto, dobre os seus joelhos com ainda mais frequência, para lembrar que tudo que veio das mãos vem da graça de Deus, da misericórdia de Deus. No capítulo 8 de Deuteronômio, não trava a língua essa palavra, Deuteronômio. Moisés exorta o povo de Israel a se lembrar de toda a jornada de 40 anos no deserto, lembrando que Deus os humilhou e permitiu a fome para ensiná-los que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Ele descreve a beleza e a riqueza da terra que eles herdarão, uma terra de ribeiros, trigo, cevada e minerais, e deixa um aviso profético severo sobre o perigo do orgulho e da idolatria que decorrem do esquecimento de Deus. Idolatria, gente, não é só imagens, não é só coisas. Idolatria é idolatria de pessoas, da nossa própria vida, de acharmos que somos autossuficientes, que não dependemos de Deus, que idolatria ao dinheiro, idolatria a pessoas, idolatria a comida, idolatria vai um monte de coisas aí, ó, tem uma sequência de coisas. Resumo final. A sonda do coração humano. Ao unirmos esses nossos 6 versículos, encontramos uma poderosa radiografia bíblica sobre o comportamento humano diante de Deus. Fé superficial, desanima na aprovação. Lucas 8, versículo 13. Fé por interesse, busca os bens, não o doador. Jó 1, versículo 9, João 6, 26. Fácil ilusão. A fartura gera falsa segurança e orgulho. Provérbios 1, 32, Deuteronômios 8, 11 ao 14. A solução.
alinhar o coração e buscar primeiro o reino de Deus. Mateus 6,33. O fio condutor desse estudo nos mostra que o deserto testa a nossa resistência. Lucas 8,13. Mas a fartura testa a nossa integridade. Deuteronômios 8, Provérbios 1. Satanás acusa o homem de interesse. Jó, capítulo 1. E muitas das vezes a multidão confirma essa acusação, buscando Jesus apenas pelo alimento físico, como descrito em João capítulo 6. A única resposta segura para o ser humano é blindar o coração contra o orgulho e o materialismo, estabelecendo o reino de Deus e a sua justiça como alvo principal da sua existência na terra. Busquemos o reino de Deus, busquemos as coisas do alto, para assim, nos momentos de provação, nos mantermos firmes, alicerçados, grudados na rocha, que é o nosso Senhor. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Muito obrigada, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, por nos mostrar, Pai, que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Muito obrigada, Cristo Jesus, por nos mostrar, nos ensinar, nos auxiliar, que não são os dias bons que nos mostram a nossa fé, mas são nos dias das provações que o Senhor cuida de nossos passos. Muito obrigada, Pai. Perdoe-nos, dirija-nos. Quando buscamos o Senhor por bens materiais, por algo que vai ser de fato milagroso em nossas vidas. Perdoa-nos, Pai, e nos ajude a buscarmos o Senhor sempre e em todo momento pela Tua graça. A Tua graça nos basta, o Teu amor nos basta, a Tua salvação nos basta, o Teu conselho, o Teu auxílio nos basta, Pai. Muito obrigada. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.